Zurück zu der Bibel, folgen dem
Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós saudamos a todos para essa transmissão de vídeo de todo o coração, todos que estão conectados, e esperamos que também hoje nós recebamos uma poderosa palavra que falará a nós. Se olhamos no mundo, poderíamos ter medo e tremor. Mas como em Lucas capítulo 21 está escrito, quando os discípulos do nosso Senhor perguntaram qual o sinal da tua vinda, e o Senhor respondeu: quando virdes todas essas coisas, pragas, terremotos, tempos caros, fomes, guerras e rumores de guerra, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Nós não queremos nos deixar assustar o que acontece fora no mundo, mas nós queremos nos aprofundar naquilo que nos é dado, qual seja a preciosa palavra do nosso Senhor, a qual está escrita e que mantivemos para o nosso alimento. Nós fomos tão cobertos de rico alimento, e nos deixamos preparar para o glorioso dia do seu maravilhoso retorno. Nenhum medo, nenhum temor, mas consolo e convicção no nosso Senhor. Que o Senhor possa abençoar nosso amado irmão Frank, fortificá-lo em corpo, espírito e alma, e revesti-lo sempre repetidamente com tudo que ele necessita. E nós agradecemos por isso, que ainda temos a possibilidade de sermos alimentados com essa comida fresca. Deixe-me, para a introdução, antes da oração, ler uma palavra de Efésios capítulo 4, versículos 2 a 16. 1 a 16. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto quer dizer, ele subiu, senão que também desceu aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento
do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as coisas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sim, que essa palavra possa trabalhar em nós, que possamos nos edificar a todos uns aos outros e consolar e ajudar onde é necessária ajuda. E nós agradecemos ao Senhor que Ele nos segura debaixo da sua mão, que nos guia. Que o Senhor possa abençoar essa reunião e nos fortificar novamente em tudo e também confirmar que a sua palavra é a verdade. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos que não precisamos ter medo de nada disso que está acontecendo no mundo, porque tu já descreveste em tua palavra e acontecerá assim. Mas, todavia, vamos nos ajuntar, vamos segurar firmes no alimento que foi concedido na tua verdadeira palavra. Nós te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade todos os dias, pelo revestir de todas as necessidades diárias e te agradecemos que todos os dias podemos ser abençoados novamente. Senhor, mantenha-nos no teu amor, no teu descanso, na tua bênção divina, e nós te agradecemos por isso. Não podemos agradecer o suficiente por tudo o que já nos concedesse e por tudo o que ainda prepararás. Louvor, honra e gratidão seja ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração e para essa transmissão desejar as boas-vindas. Nós agradecemos, irmão Scherer, pela preciosa palavra que ele leu para a introdução. É simplesmente poderoso. Se pensamos sobre isso, como Deus os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, ele os pôde utilizar para anunciar o conselho de salvação de Deus e especialmente o relacionado com a congregação, de explicar para que assim hoje nós só precisamos abrir o Antigo e o Novo Testamento e ler. E o bom é que Paulo, na carta à congregação de Efésios, ele não escreveu para alguma denominação, mas para os verdadeiros crentes. Ele pôde escrever
um Senhor, uma fé, um batismo. Ele pôde anunciar as verdades bíblicas fundamentais, enfatizá-las, até que temos que atentar de não sermos levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrinas, mas sermos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, onde nenhuma tormenta pode mover algo, onde tudo permanece assim como foi no princípio. Nós fazemos bem se lemos Efésios 4 mais uma vez, e nós agradecemos a Deus por nossos irmãos aqui na Suíça, seja irmão Scherer, seja irmão Keller, irmão Baumgartner. Deus também cuidou disso, que na Suíça existam verdadeiros crentes que não são movidos por cada vento de doutrina para lá e para cá, mas na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, eles permanecem e vivenciam sua preparação para o retorno de Jesus Cristo. Nós saudamos também a todos na Áustria e em todos os países vizinhos e também em todo o mundo. Sim, todos até os confins da terra. Nós vivemos num período especial. Nós ouvimos os noticiários e nos perguntamos o que acontecerá ainda, e pensamos nisso todas as vezes. Novamente em Mateus 24, especialmente aonde é falado de todas as aflições e guerras e rumores de guerras, de fomes, de tempos caros, de pragas, de tudo está escrito que aconteceria antes do retorno de Jesus Cristo, e que temos que atentar quando tudo isso acontecer, que nós levantemos nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção corporal se aproxima e o Senhor retornará para levar os seus para o lar. Vamos chegar diretamente ao tema especial do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos tão gratos a Deus que encontramos todos os detalhes escritos que na primeira vinda de Cristo se cumpriram. E se o Dr. Larkin contou corretamente, então, na primeira vinda de Cristo, 109 profecias e predições do Antigo Testamento se cumpriram. Tudo estava escrito. E tudo encontrou cumprimento quando nosso Senhor, em Lucas 4,
leu de Isaías 61, ele pôde exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Repetidamente, cumprimento da escritura, cumprimento da escritura. Da mesma forma, é no nosso tempo. E estamos já no fim de fevereiro e pensamos no dia 28 de fevereiro de 1963. Preciosos irmãos e irmãs, vamos falar com toda a clareza. Há 3 diferentes fés. Uma é a verdadeira fé. A segunda é a fé fabricada. A terceira é a incredulidade, ou falta de fé. E nós simplesmente temos que dizer, com Abraão e todos os verdadeiros crentes, se tratou não de uma interpretação ou explicação, mas nós cremos como Abraão creu a Deus. Nós cremos a Deus. Aquilo que Deus disse e prometeu em sua palavra. Isto é verdadeira e viva fé divina que nos foi concedida. E o nosso Senhor diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Da mesma forma, ele, com ênfase, realçou: se não credes que eu sou, então morrereis em vossos pecados. E se chegarmos a falar na incredulidade, esse começou no jardim do Éden, quando Satanás conseguiu de oferecer uma discussão: deveria Deus de fato ter dito? Lá onde a palavra de Deus é colocada em dúvida, então a incredulidade triunfa desde o primeiro momento. Lá onde aquilo que Deus disse é interpretado e ajustado, trata-se de fé fabricada. Lá onde pessoas de coração creem o que Deus disse em sua palavra, lá a verdadeira fé viva no verdadeiro Deus vivo, que se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para falar brevemente isso aqui, todas as igrejas cristãs têm suas confissões de fé, eles formularam. Não há nenhuma das 350 igrejas cristãs que ainda tem a fé original, como nós ouvimos na palavra de introdução de Efésios 4. Um Senhor, uma fé, um batismo.
Todos têm suas próprias confissões de fé firmadas. Outras têm dogmas que foram introduzidos. Tudo se tornou diferente. E Paulo escreve aos Gálatas, no primeiro capítulo, especialmente no versículo 8, que a maldição está sobre todos que proclamam outro evangelho. Vamos levar essa expressão de fato a sério. Quem não está sob a direção do Espírito Santo proclamando o mesmo evangelho original, a mesma mensagem de salvação divina, a mesma fé, o mesmo batismo, quem não estiver em concordância em tudo com Deus e a palavra de Deus, esse crê em vão. E para isso disse o Senhor, em vão eles me adoram, porque tomaram para si estatutos humanos. Irmãos e irmãs, eu penso aqui no exemplo do Conselho Mundial das Igrejas, quando, no fim, no resumo, foi dito: nós somos todos, de fato, fundamentalmente diferentes uns dos outros, mas nós somos um na Santa Trindade. E então, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós dissemos e temos que repetir de novo. A apresentação da Trindade, assim como é vista aqui, que três eternos, três todo-poderosos existem, é simplesmente totalmente errada. Não tem nada a ver com Deus, nada a ver com planos de salvação. É a primeira falsa doutrina que foi introduzida, e nós todos sabemos o desenvolvimento após o tempo dos apóstolos, seja por Policarpo, seja através de Irineu, através de Martim, através de Augustino. Nós todos sabemos como tomou o seu percurso até o concílio da Nicéia, quando de 321 a 325 aconteceu a reunião e a discussão sobre a divindade foi feita, tomou seu caminho. Irmãos e irmãs, deixe-me falar claramente. Nós não voltamos para Nicéia. Nós não vamos para Calcedônia. Nós não vamos de volta para Roma. Nós vamos de volta para Jerusalém. Nós vamos para o original, lá onde a congregação foi fundada, onde foi redimida, onde a plena redenção através de Jesus Cristo, nosso Senhor, aconteceu na cruz do Gólgota. Para lá nós voltamos, e vamos falar também isso em toda a clareza. O dia 28 de fevereiro de 1963
foi um dia muito especial na história da salvação divina para a congregação do Deus vivo. Nós ressaltamos repetidamente, houve promessas para a primeira vinda de Cristo, há promessas para a segunda vinda de Cristo, e assim, como um precursor existiu na primeira vinda de Cristo, que na Santa Escritura foi prometido, seja Isaías 40, versículo 3, seja Malaquias 3, versículo 1, primeira parte, um homem enviado por Deus para que fosse mostrado o caminho ao povo de Deus, para que fossem preparados para Cristo. Nós em breve leremos as passagens bíblicas, mas igualmente há as promessas que vão antes da segunda vinda de Cristo e encontram seu cumprimento, tiveram que encontrar seu cumprimento e ainda se cumprirão. Em abril de 1962, o irmão Branham recebeu a indicação que ele devia ir para o Arizona, mudar-se para o Arizona, porque lá a nuvem sobrenatural aparecerá e lhe será dito o que tem que acontecer no reino de Deus. E então veio o dia 28 de fevereiro, e vejo então, o irmão Branham estava perto de Tucson, 42 quilômetros distante de Tucson, Arizona, em direção de Nogales, México, da fronteira com o México. E vejam lá, aconteceu um poderoso bramido a partir do céu, com trovões acompanhados com relâmpagos, uma poderosa tormenta e chuva poderosa, e as pontas os cumes das árvores foram quebrados, e então ecoou esse trovão, e tudo se tornou claro, um céu claro, azul, e no céu azul desceu essa nuvem que eu já mostrei frequentemente. E o irmão Branham, ele foi levado para dentro dessa nuvem em uma visão, e vejo lá o sétimo anjo nessa nuvem, e os anjos estavam em forma de uma pirâmide, não ponta, mas arredondada, e o sétimo falou com ele: volte para Jeffersonville, porque a abertura dos 7 selos acontecerá. O tempo chegou. Em algumas pregações podemos ouvir o que essa vivência significou para o irmão Branham, e que ele então voltou para Jeffersonville em março de 63. Ele então recebeu revelados os 7 selos e foram proclamados, mas aqui está o ponto que tem que ser enfatizado. Já em 1933, a esse homem de Deus havia sido dito:
Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E para isso faz parte de tudo que tem a ver com a abertura e revelação dos 7 selos. Fundamentalmente, todos os mistérios ocultos da palavra de Deus foram revelados. E nós agradecemos ao Senhor que pudemos reconhecer o tempo e a hora, o dia da visitação de graça de Deus, que sabemos em que tempo nós chegamos, e eu agradeço ao Senhor que me deu uma direta parte no ministério que Ele havia concedido ao irmão Branham, pela graça, me concedeu. Eu estive com ele em dezembro de 62, junto. Ele disse-me que ele tem que fazer as malas e que ele tem que se mudar para o Arizona, como ele foi revelado por Deus. Ele me deu em detalhes, anunciou o que tinha que fazer, sim, tinha que fazer. Irmãos e irmãs, desde o começo, Deus, Ele guiou de tal forma que eu, desde 1949, quando eu pela primeira vez ouvi desse homem de Deus, simplesmente sabia, um homem enviado por Deus. Eu, em pregações passadas, eu passei os detalhes e as diferentes, relatei sobre as diferentes vivências. Nós agradecemos a Deus, ao Senhor, que o irmão Branham, ele concluiu o seu ministério e que o Senhor lhe levou para o lar, e que desde então o irmão Branham pôde entrar para a glória. Então a mensagem divina foi proclamada em todo o mundo, cobrindo todas as partes, e por isso hoje o completo povo de Deus, em todos os povos e línguas e nações, mundialmente, são aqui ligados, e todos que são de Deus reconhecerão o tempo e a hora, e a partir da Santa Escritura e do cumprimento das profecias bíblicas, reconhecerão que os sinais do tempo anunciam para o próximo, muito próximo retorno de Jesus Cristo. E tem que, mais uma vez, ser realçado o que o nosso Senhor disse: quando virdes que isso tudo acontece, guerras, fomes, tempos caros, terremotos, o que acontece tudo, mudança climática, aquecimento global, somente precisamos ligar os noticiários e então podemos exclamar em alta voz: hoje, todas estas escrituras, todas essas predições se cumpriram diante dos nossos olhos, e toda a imprensa e todos os políticos, todas as personalidades religiosas e o completo povo
percebe tudo, vê tudo, e todos deveriam reconhecer que chegamos no fim do tempo do fim e que o Senhor deixa trazer a última mensagem para que todos que pertencem à sua congregação, que de fato podem dizer um Senhor, uma fé, um batismo, que forma a unidade no Espírito de acordo com a palavra de Deus, que mantém seguro firme nisso. Então, brevemente, ouviremos algumas passagens bíblicas e entraremos em detalhes sobre elas. Nós lemos do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 23. Daniel 9, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Graças seja ao nosso Deus. Não quando você veio para uma discussão, mas quando começasse a orar, isso possa ser assim com todos os pregadores, todos os servidores da palavra, seja dito a todos eles. Primeiro vem a oração, então vem a introdução na palavra que deve ser proclamada, e atente precisamente a palavra para que possa compreender a revelação que está escrita dentro da palavra, para que possas compreender precisamente essa palavra de Daniel 9. O nosso amado irmão Urs Graf, ele tinha levado especialmente ao seu coração e repetidamente nas suas pregações ele enfatizou: o começo tem que ser na oração, que nós em oração busquemos a ligação com Deus e encontremos, para que Ele possa falar conosco e através de nós. Nós, na palavra de introdução, nós lemos: Deus tem em sua congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas, para que a congregação seja edificada. Mas então vai para a parte profética, então é absolutamente importante de dizer somente o que Deus disse. E então o que foi dito receber revelado, e então participar isso ao povo. Tu és um homem muito amado. A ti, aquilo que Deus quer mostrar, quer dizer, isso a ti é revelado, para que compreendas e possa passar adiante. Que a todos os servidores na palavra possa ser participado mesmo, antes da pregação, ir em oração, e então Deus concede graça, e então nós podemos dizer aquilo que nos foi dito na palavra, passar adiante, e todos são, através disso, recebem ensinamento através disso. Por favor, nós lemos
de Lucas capítulo 1, 2 versículos 76 e 77. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Graças seja ao Senhor, tu has de ir adiante da face do Senhor a preparar os seus caminhos. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus prepara o seu próprio caminho. Nós fomos enviados para que todos os obstáculos sejam tirados do caminho, para dar a Deus a possibilidade de se revelar novamente. Assim como no Antigo Testamento foi profetizado em relação a João, assim a mesma profecia no Novo Testamento foi colocada à luz do castiçal e direcionado àquele para o qual foi pensada. Ele deveria preparar o caminho do Senhor e apresentar um povo agradável ao Senhor. Isto ele, pela graça, fez. Por favor, nós lemos de Marcos 1, versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Sim, aqui nós temos uma palavra sobre a qual é muito discutido. Alguns pensam que o perdão dos pecados está no batismo. Mas, por favor, antes de ler essa palavra mais uma vez, abram Evangelho de João 1. Quando João pôde indicar para o nosso Redentor e dizer: vejam, este é o Cordeiro de Deus, o qual carrega os pecados do mundo. João, o Batista, já na fé no perdão que através do sangue do Cordeiro aconteceria, ele pregou a plena salvação e eles se deixaram batizar na fé que os seus pecados serão perdoados. Leia, por favor, adiante. Lucas 3, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Tudo o que a Santa Escritura ensina está baseado no mínimo 2 ou 3 passagens bíblicas. João Batista, ele não simplesmente batizou, ele anunciou arrependimento, ele pregou arrependimento, ele disse às pessoas: arrependei-vos, convertei-vos, creiam no Cordeiro de Deus, creiam no Redentor que derramará o seu sangue. Não era somente uma mensagem, mas o núcleo da mensagem divina, ela foi pregada. E todos que creram que o Cordeiro de Deus
perdoou os pecados e o sangue da nova aliança seria derramado para o perdão dos pecados, se deixaram batizar. E assim, eles, aquilo que Deus já havia anunciado de antemão, eles já haviam aceito na fé. Por favor, nós lemos Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Também esta passagem bíblica é tão mal compreendida como se através do batismo o perdão dos pecados aconteceria. Não. No batismo, nós confirmamos que nós aceitamos o perdão e vivenciamos pessoalmente. Nós todos sabemos o que o nosso Senhor disse na grande comissão: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O batismo faz parte do se tornar crente. Isso nós podemos ler em todos os Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 16, no capítulo 10, versículo 48, no capítulo 19, versículo 65, em Romanos 6, versículo 3. Isso todos podemos ler. Primeiro vem a proclamação e o arrependimento, a conversão, que nós aceitamos Jesus Cristo como Redentor. E no perdão que veio sobre o sangue, nos foi concedido, nós aceitamos então. Vamos ler adiante. Nós lemos de Efésios 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós todos ouvimos. Nele, nosso Senhor, no Cordeiro de Deus, nós temos o perdão através do seu sangue. Somente há um único perdão dos nossos pecados. E isto aconteceu e acontece através do sangue derramado. Já no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi guiado para fora do Egito, os cordeiros tiveram que ser abatidos e o sangue foi pintado nos batentes da porta. Mas aqui nós temos um ponto muito especial que temos que atentar. Leiam. Não, a passagem no chão foi pintada. Somente a direita, em cima, e a esquerda. Somente os batentes da porta, mas não o chão. Foram pintados com sangue, porque o sangue jamais podia ser pisado com os pés. O sangue estava para proteção. O sangue era garantia que o anjo destruidor passaria ao largo e que nenhum primogênito dos israelitas seria morto.
A mesma forma é no Novo Testamento. O sangue não pode ser pisado com os pés. Tem que ser aceito e recebido. Quando eu ver o sangue, então passarei vos poupando ao largo de vós. No sangue do Cordeiro de Deus há perdão dos pecados, reconciliação com Deus, plena salvação e a vida eterna, porque a vida que estava no sangue do Filho de Deus entrou em todos os filhos e filhas de Deus, voltou a todos os filhos e filhas de Deus, que através do sangue foram redimidos. Então, de volta para a proclamação original do pleno Evangelho, tudo tem seu lugar. O sangue do Cordeiro, o perdão, a reconciliação, a graça, a plena salvação, o batismo, tudo tem seu lugar. E nós agradecemos a Deus o Senhor por isso, que de fato, através do ministério de irmão Branham, nós fomos tirados de todas as tradições, de todas as igrejas cristãs, fomos chamados para fora e fomos reedificados no fundamento dos apóstolos e profetas. E vamos falar com toda a clareza, tão certo quanto de fato há somente um único Deus, que no Novo Testamento, não no Antigo, no Antigo Testamento, ninguém orou para um Pai no céu. Não há sequer direção nos 4.000 anos do Antigo Testamento que alguém tivesse orado, uma indicação, alguém tivesse orado para um Pai no céu, muito menos a Deus o Filho ou Deus o Espírito Santo. Não. No Antigo Testamento, Deus, Ele predisse todas as coisas, o que faz parte do seu plano de salvação, e então até eu lhe quero ser pai e ele deve me ser filho. Vocês todos podem ler isso. 2 Samuel 7, versículo 14. Vocês todos podem ler isso. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2. E todas as outras passagens, Isaías 7, Isaías 9. Uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Tudo foi já predito de antemão no Antigo Testamento. O filho não foi gerado na eternidade e criado e nascido. O filho, ele foi nascido em Belém. Irmãos e irmãs, leiam uma vez 1 João, capítulo 4, versículo 2. Cada espírito que reconhece que Jesus Cristo é o Redentor que veio em carne, esse é de Deus. O que veio em carne, aqui nesse mundo nascido, Maria recebeu a promessa, o que deve ser nascido de você será chamado Filho de Deus. Então, Deus, no Novo Testamento, se revelou a nós como Pai e Filho, e através do Espírito Santo. E por isso está
na ordem missionária, desse nome redentor do Novo Testamento, que está acima de todos os nomes. Ide a todo mundo e proclamai o Evangelho, a mensagem de salvação divina a todos os povos, e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim está no original aramaico e hebraico, e batizai-os dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus se revelou a nós como Pai no Filho e através do Espírito Santo. Nesse um nome que está acima de todos os nomes. E nós faríamos bem se nós olhássemos no Antigo Testamento, especialmente na língua hebraica, lêssemos o que esse nome significa. Isaías disse, e o seu nome será Emanuel. E no Novo Testamento, o seu nome será Joshua. Ambas as coisas. Ele foi Emanuel, ele foi Joshua, qual seja, Javé, Salvador. Temos que pegar ambas as coisas, o Antigo e o Novo Testamento, tomar as duas coisas. Irmãos e irmãs, vamos agradecer ao Senhor, ao nosso Deus, pela absoluta clareza, e vamos falar em toda clareza, somente desde o ano 321 após Cristo, a doutrina da Trindade foi inventada e a fórmula trinitária de batismo foi também inventada. Então, os tradutores que criam na Trindade simplesmente, livremente traduziram e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o tempo veio onde todo engano, toda falsa doutrina tem que ser ou foram descobertas, e nós falamos mais uma vez, somente quem respeita a palavra de Deus no original não interpreta, mas respeita, qual seja, assim como está escrita. Sobre isso haveria ainda muito o que dizer. Vamos resumir do que se trata agora. Nós vivemos no último período de tempo antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo acontece no nosso tempo. A completa profecia bíblica em todos os povos, línguas, tudo se cumpre em todos os lugares. Nós mencionamos, seja mudança climática, seja aquecimento global, seja fomes ou terremotos, tudo, seja guerras ou rumores de guerra, tudo se cumpre. Mas na congregação do Deus vivo se cumpre a última mensagem: vós, meu povo, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. E simplesmente faz parte, eu digo livre e abertamente, Deus me concedeu a graça de ter consagrado minha vida ao Senhor já em 1948. E então eu fui
batizado na Igreja Batista nos 3 títulos. Então Deus me concedeu a graça de 1949 de receber o batismo no Espírito, de vivenciar, mas então Deus me concedeu a graça de ouvir as pregações do irmão Branham, nas quais ele mostrou o batismo bíblico somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que acontecer assim, como ele enfatizou, e que temos que sair de todo erro, de todas as tradições, de tudo. Temos que sair, nos temos que separar e sermos santificados na palavra da verdade. Então eu me deixei batizar de novo no nome do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente faz parte que todos os irmãos e irmãs, e especialmente todos os irmãos servidores desta proclamação, pregação tão simples e limitada, que eles possam ler, em todos os detalhes, até que recebam tudo detalhadamente revelado. Quão importante é que nós saiamos do cativeiro babilônico, que existe em todas as denominações, está reinando lá, que nós sejamos chamados para fora e sejamos guiados para fora, sejamos colocados no santo chão da revelação divina, que nós, antes de pregarmos, que nós vamos à oração, e antes de, a partir de hoje, que um irmão comece a pregar, por favor, anteriormente, entre em súplica de oração, para que te seja concedida a palavra e você esteja debaixo da direção do Espírito Santo. Todos os irmãos que agora mundialmente têm parte na distribuição do alimento espiritual, da Santa Palavra revelada, eles se deixaram batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, e todos que agora creem na mensagem divina se deixam batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não desejo de fato dizer, mas vão a todas as igrejas, lá está sempre no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas então fazem o sinal da cruz na Trindade, as pessoas se abençoam a si mesmas na Trindade. O que devemos falar em relação a isso? Toda a humanidade, também toda a cristandade foi enganada, e por isso Deus teve que enviar um profeta que primeiro orou, e então a palavra lhe foi revelada, e ele então pôde trazer a palavra. Então, seja João Batista, também ele trouxe sua mensagem, nós compreendemos certo o que ele pregou. E então Pedro, nós compreendemos certo o que ele pregou. Nós sabemos que a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. E nós sabemos que primeiro temos que crer, e então podemos nos deixar batizar. Imagina uma vez, não digo isso para gozar disso, mas se
um da igreja, ela coloca a sua água, a mão na água e 3 vezes lá no bebê, coloca então água na testa do bebê e diz: agora você, de acordo com João 3, você foi nascido de novo de espírito e sangue, de água e espírito, nascido de novo. Meu Deus, todas as igrejas já enganaram o povo desde bebê, já desde criança, desde o nascimento até o sepultamento. A humanidade, as pessoas no cristianismo foram enganadas. E então eu devo me calar? Isto é impossível. Deus me ajude. E Deus ajude a todos que foram determinados para estarem com o Senhor na eternidade. Junto nós gloriamos o poder do sangue, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. E o Senhor, Ele fará tudo bem nos seus, e o aperfeiçoamento pela graça, através de um poderoso atuar do Espírito, Ele concederá. A Ele seja a glória, trazida em toda a eternidade. Aleluia, aleluia. Seja ao nosso Deus. O Senhor abençoe a todos na Suíça, todos na Áustria, todos em todos os países vizinhos e todos em todo o mundo, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós nos levantamos ainda para a oração. Por favor. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por sua preciosa palavra que ouvimos agora. Tu nos ajudaste, nos chamaste para fora de todo engano babilônico. Tu nos revelaste a tua palavra. Nós pudemos dizer, nós cremos somente o que a Escritura diz. Abençoe a todos que ouviram essa pregação aqui em Zurique, em toda a Suíça, na Áustria, mundialmente. Porque sabemos, a tua palavra é viva. Ela cumpre aquilo naqueles que creem, aquilo para o que tu a enviaste. Receba a gratidão por essa proclamação da palavra, por tua palavra, e abençoe o teu povo mundialmente. No nome de Jesus. Amém. Amém.